Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Andrei Coutinho, líder de marketing aqui da Egro, e vou estar conduzindo essa conversa que a gente tem hoje sobre gestão rural, sobre, acho que os desafios que a gente vem enfrentando em 2025, os desafios que produtores, produtoras, quem trabalha com agro, tem entendido durante esse caminho dessa trajetória desse ano e para a próxima safra também. Então, a ideia é que a gente bata esse papo junto com a Margarete, que está aqui comigo, e que vai poder falar com vocês aqui um pouquinho, contar alguns casos e principalmente, acho que trazer uma visão dessa gestão rural, de fato, na prática, assim, de como que ela está acontecendo no cenário da agricultura brasileira. Para começar, eu estou aqui com o chat aberto, então eu queria convidar vocês que estão acompanhando aqui essa conversa com a gente hoje, para colocar aqui no chat o nome de vocês, né, de onde vocês estão assistindo, para que a gente possa, se alguém tiver alguma mensagem, quiser deixar algum recado aqui, eu posso acompanhar. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que já estão aqui, que entraram até antes da live. Então, o Pedro aqui já deu boa noite, a Maiara, Matheus Dias. Então, tem pessoa de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que está acompanhando aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. É muito legal estar aqui nessa noite para conversar com vocês. Eu tenho alguns recados para dar, então acho que nesse começo convidar todo mundo que está chegando para se inscrever aqui no canal, tanto da Egro quanto da Margarete Sene, para seguir a gente nas redes sociais, então no Instagram, no Facebook, em outras redes, então Egro Brasil e Margarete Sene também. A gente tem aqui o Guilherme Maia de Uberlândia, que está acompanhando aqui com a gente. Obrigado, Guilherme. Matheus Serafim também, de Anápolis, de Goiânia, aqui, ó. Pedro Neto, de Angola, está acompanhando aqui com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou muito contente de estar aqui hoje. Acho que é muito importante para a gente. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso que a Margarete vai lançar. A gente tem uma surpresa para quem estiver aqui com a gente até a hora da explicação do curso. Então, a surpresa, algumas pessoas vão poder ter acesso ao curso gratuito e aí lá na frente a gente vai falar como que isso vai acontecer. Para além disso, a gente tem também, durante a live, vai aparecer um QR Code na tela em alguns momentos para vocês acessarem a página do curso com um cupom de desconto. Mas, por enquanto, esse não é o principal papo. Acho que agora eu quero convidar a Margarete, que está aqui comigo. Margarete, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E acho que queria pedir para que você se apresentasse, contasse um pouco para as pessoas quem é a Margarete, né? Qual que é a sua trajetória e como que isso tudo está acontecendo, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Seja bem-vinda, Margarete. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Andrei. Eh, Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. E, assim, a minha formação, ela é administração de empresas com ênfase em comércio internacional. Então, assim, a princípio, muito nada a ver, assim, com agronegócio. E eu comecei a desenrolar empresas e trabalhar com administração. Só que, meio que, de repente, por conta do comércio internacional, eu meio que caí na pecuária. E a pecuária ali, eu trabalhei com mapeamento e modelagem de processos. E aí, quando eu acabei de trabalhar na exportação de gado vivo, o pessoal me perguntou se eu podia organizar a fazenda deles. E aí eu comecei, organizei essa fazenda, era uma fazenda em Uberaba, Minas Gerais. E aí esse pessoal me indicou para uma outra fazenda. E quando eu cheguei nessa fazenda, encontrei uma amiga minha de pós-graduação. Então, assim, me abriu portas ali. E aí eu fui conversar com esses produtores rurais e fui entender um pouco mais do universo agro, né? E acabei Uhum. ficando. Mas quando eu cheguei nessa fazenda, assim, causou um estranhamento o fato da minha aparência, né? Eu sou, assim, cheguei ali com um lacinho na cabeça. Aí o senhor lá da fazenda olhou para mim e falou assim: Minha filha, já teve tantos consultores aqui, ninguém deu conta. Você acha que eu sei com um lacinho na cabeça vai dar conta disso? Aí eu falei, doutor, porque ele era advogado, eu falei, aposta no novo. E aí acabei ficando, sabe? Uhum. Mas assim, mas antes disso, eu já trabalho com consultoria já há mais de 10 anos.
Então, são muitas empresas atendidas na parte de gestão. Eu diria que mais de 300 empresas, umas 350, até que eu meio que caí no agro dessa forma, Uhum. né? Então, quando eu caí, a hora que eu fui perceber, eu falei, gente, o capim aqui é alto. Porque aqui eu tinha um esforço sobrenatural com consultoria nas partes de indústria, muitas vezes na parte comercial, na parte de exportação, na parte de importação. E quando eu fui ver o agro, eu vi que ele precisava da gestão. Era mais simples para mim, eu conseguia ajudar mais e o cliente ficava mais satisfeito. Então, achei interessante sobre isso aí. Você aproveitou essa experiência sua anterior com empresas e outros segmentos também e acabou trazendo isso para a realidade do agro, né? E aí conhecer a realidade do agro, eu acho que é o mais difícil nesse começo, né? Sim, a gente estranha muito as pessoas, né? Tem uma diferença muito grande entre o produtor e os funcionários ali. As pessoas do campo são mais simples e, ao mesmo tempo, eu tinha uma ideia equivocada que não era tão profissionalizado, mas aí eu entendo que vocês, produtores rurais, precisam muito mais de indicadores do que empresas de outros setores, porque vocês lidam com muitas coisas externas, com muitos fatores externos, sabe, Andrei? E aí comecei a me encantar por esse universo. Hoje em dia são muitas variáveis, né? Você tem que estar preocupado com o tempo, tem que estar preocupado com o fornecedor que vai entregar semente, se vai entregar o produto que vai precisar aplicar, né? Tem que estar preocupado com as pessoas que estão trabalhando ali na fazenda. Então são diversas coisas que esse produtor tem que estar atento, tem que controlar e tem que saber como que ele atua em cada uma dessas frentes para poder ter ali de fato essa fazenda organizada, né? Sim, a gente está num cenário, num momento econômico, aonde que o primeiro trimestre de 2025 aumentamos muito a questão das RJs, que são as chamadas recuperações judiciais. A gente teve um aumento de CNPJs de 46%, segundo o Infomoney, e de CPFs de 80%. Então, o que a gente nota? A gente nota que, por que isso? Juros altos, o crédito mais restrito, a própria questão da volatilidade do mercado agrícola, mas também a questão também de instrumentalização dessa ferramenta, até de oportunismo mesmo do mercado. E para isso, produtores rurais precisam ficar atentos, né? Porque até para você ter, eu já tive clientes com RJ, até assim, obviamente, se o produtor rural chegou nesse ponto de RJ, significa que faltou gestão. Só que, mesmo para entrar para uma recuperação judicial, Andrei, a gente precisa entender, porque senão você acaba sendo vítima de pessoas oportunistas. Uhum. Porque rola muita grana, são milhões. Porque o dia a dia do produtor rural é muito caro. É Sim. mesmo que assim seja um produtor rural menor, fácil, fácil, vai passar 2 milhões ali por ano, no mínimo. E isso para a indústria de outros setores é muito diferente. Então, nós temos o setor de agronegócio muito personalizado, que é um dia a dia do produtor é muito caro. Então, se vocês produtores não possuem gestão, é muito desperdício, é muito dinheiro que vai, Sim. né? Eu queria aproveitar que a gente tem bastante gente aqui na live acompanhando a gente, então vou falar mais alguns comentários que colocaram aqui. O Jefferson, bem-vindo aqui, está acompanhando a gente de Rio Verde. A Priscila Borges também está aqui, boa noite. Lívio da Silva de estar aqui. Agrodon Thiago de Orlândia. Eu queria aproveitar e falar assim, se caso vocês tiverem perguntas para a Margarete a respeito de gestão rural, a respeito de alguns desafios que ela está tendo com os clientes dela, tá liberado o chat para vocês irem perguntando e eu vou acompanhando aqui junto durante a nossa conversa e posso ir fazendo perguntas para ela. Eu queria aproveitar e pedir para você contar uma história que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da live começar, a respeito daquele ponto onde você cita até em uma das aulas do grupo, do curso, que um operador ele estava lançando diesel no caderninho e aí não estava conseguindo gerenciar as contas do quanto ele estava usando de diesel. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, porque acho que vai ter bastante gente que vai se identificar aqui com essa história. Olha, Andrei, são tantas histórias,
Porque eu acredito, assim, como eu disse, de empresas, são mais de 350 empresas que eu já trabalhei entre estados de Minas Gerais e São Paulo, e fazendas eu devo estar com umas 20, 25 a todo o Brasil. Então é muita história que a gente vê. Mas, assim, eu tenho a história do rapaz do estoque, né, que a gente até veio conversando, que, assim, ele anotava as coisas no caderno dele, mas no dia seguinte, ele meio que, assim, na verdade, a gente tinha ali no estoque um quadro, né, então ele anotava aquilo que chegava e aquilo que saía, mas no dia seguinte ele apagava. Então, E gente, aí não tinha o histórico é, do que não tinha o tava. histórico. Então eu cheguei, eu falei: "Gente, a gente precisa trabalhar com registro". Aí ele falou: "Não, que a gente registra tudo, anota tudo". Só que no dia seguinte a gente apagava, né, então assim, isso aconteceu. Teve o caso também que eu acho que eu cito no curso, o caso que quando eu fui para o campo, eu comecei a implantar reuniões periódicas. Uhum. Então a turma no começo não gostava de forma alguma, eles me chamavam até de tia. Era uma meninada nova. Aí eu chegava lá: "Ai, meu Deus, lá vem essa tia". Eu falava: "Gente, o que que vocês fizeram ontem? O que que vocês vão fazer hoje? E o que que tem algum impedimento hoje, para vocês tocarem o campo?" Aí: "Ah, tá faltando peça". Eu falei: "Mas como assim tá faltando peça? A gente tá com a máquina parada, a gente tá sem fazer nada". Aí eu fui rodar essa peça, Andrei, achei essa peça no pé da compradora, era até uma conhecida minha. Porque, assim, quando a gente fala de peça de mecânica, de máquina, é uma torre de Babel. O mecânico pede de uma forma, a compradora enxerga de outra forma, e aí a peça vem com outra descrição ainda. Então a gente está falando de 3 nomes diferentes. Aí ficou ali no pé, eu consegui achar essa peça e o gerente da lavoura ficou todo feliz. Ela tava usando Então, de apoio ali estava no pé dela. estava ali no pé dela, a gente procurando, porque a hora que eu falei: Existe algum impedimento para o campo hoje?" Existe. E tem uma peça que não chega nunca. Aí a gente foi rodar, a gente foi ver. E depois foi ficando bem legal que a turma começou a gostar. E o dia que eu não ia, eles achavam ruim. Aí o que que eu fui fazendo? Eu fui porque a gente é só consultor, né, a gente é só um facilitador. Aí eu fui afastando e ajudando o gerente da lavoura a pegar o espaço dele de líder mesmo, né, de deixando ele um pouco mais estratégico. Mas por isso que eu falo muito no curso de fonte única de informação. Porque quando você tem um software, uma fonte única de informação, as informações dentro da sua fazenda, elas não ficam disseminadas, elas ficam reunidas. E aí E todo mundo você vai tem conseguir. histórico. E aí todo mundo vai conseguir ler a mesma informação, né? Acho que é isso. Porque esse foi o ponto, Sim, né? A pessoa pediu um item que a outra pessoa comprou, chegou com uma outra descrição, e aí você não sabe o que é o que, né? E em que caminho que essa compra fez ali para chegar dentro da lavoura, né? exatamente. Exatamente. Porque assim, olha, muitas vezes as informações estão no caderninho de bolso do agrônomo, tá no quadro ali do estoquista, tá no pé da compradora, e a gente não tem uma integração, né, entre campo e principalmente escritório, e aí fica meio que fragmentado, sabe. E Uhum. aí acontecem muitas coisas. É raro, mas acontece com frequência, né? É, mais ou menos por aí. Eu queria aproveitar, então, já que a gente está contando alguns casos e falando de produtores e de pessoas que você atende, para a gente convidar. Tem um produtor que ele é cliente da consultoria da Margarete, né? E ele vai conectar aqui com a gente. Eu vou pedir para a produção colocar ele aqui. Então, é o Orlando. E eu vou deixar para que. Orlando, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, André. Boa noite, Margarete. Boa noite, Boa noite a Orlando. todos. Tudo certo. É um prazer pra gente, Orlando. Muito obrigado, tá? A gente sabe da vida corrida, né? De quem toca uma fazenda. E obrigado, então, por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Acho que vai ser a parte mais interessante aqui é ouvir de você, né? De como que tá essa sua trajetória. Então, eu queria começar pedindo para que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui, para as mais de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 2.000 pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo. É, Contasse um pouquinho da sua história, de como que você entrou na agricultura. Eu acho que tem um aprendizado muito interessante aqui quando você contar.
e bastante gente vai acabar se identificando. E aproveitar depois como que você conheceu a Margarete também, né? Então vamos lá. Bora lá, gente. Boa noite. Bem, eu hoje sou produtor aqui no estado do Maranhão, certo? Na cidade de Marajá do Sena. A gente planta aqui 560 hectares, é uma terra relativamente pequena, certo? E só que a minha história começa lá no Ceará, certo? Eu sou de lá. Alguns anos atrás eu decidi encarar esse desafio de vir para o Maranhão e meio que desbravar aqui, né? Porque hoje eu estou localizado aqui na região com o IDH mais baixo do país, que é a cidade de Marajá do Sena. Na época foi uma oportunidade de comprar essa fazenda aqui, os preços eram bem interessantes, né? E eu acabei assumindo aqui a fazenda da família, né? Venho de uma área totalmente diferente, né? Diferente de muitos aí que o avô, o pai foi agricultor, eu não, eu venho da área aí, primeiro de licenciatura, depois eu passei para a área comercial, trabalhava como representante comercial e caí aí de paraquedas no agro, né? E a gente começou mexendo com pecuária, e um belo dia eu decidi encarar esse desafio de entrar para a produção de grãos, né? E foi aí que, quando a gente está iniciando, a gente comete todos os erros possíveis, e esses erros não são baratos, são erros caros, né? E a gente, na tentativa de querer economizar, acha que consegue dar conta, acha que tem muitas vezes a habilidade de um consultor financeiro, de um consultor de gestão, acha que tem a habilidade até de um agrônomo. Acha que vai E poder fazer tudo isso sozinho, né? tudo só. E isso custa caro, esses erros, entendeu? Como muitos, também devido à dificuldade de abertura de área, aquela coisa toda, a gente comecei comprando máquinas usadas, e hoje eu vejo que isso é um grande problema para o pessoal do agro, que a gente precisa daquela máquina ali naquela determinada hora, e muitas vezes ela falha e deixa você na mão. Isso tem um custo, né? E de tanto a vida ensinar, né? Anos e anos aí tomando pancada, eu cheguei um belo dia e conheci a Margarete através do YouTube. Ela com os vídeos aí dela numa linguagem bem simples, bem a vida do produtor mesmo. Eu lembro que um dos vídeos dela eu me identifiquei muito, que falava justamente sobre o produtor que era, na verdade, um buscador. Ele era um motorista da fazenda. Quando quebrava algo, você pegava o carro ali e corria para a cidade, atrás da peça. Eu me identifiquei muito e resolvi manter contato com ela. E aí a gente iniciou a nossa parceria e hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos desse trabalho, né? Uma coisa que eu E acho muito interessante, Orlando, foi que eu trabalhei com reestruturação do seu departamento financeiro, mas eu vejo, Orlando, que o ponto de virada mesmo foi quando eu te percebia, porque a gente foi se conhecer depois, pessoalmente, depois de 6 meses trabalhando online. A gente se reencontrou, a gente se conheceu em Ribeirão Preto, na AgriShow, mas como a gente estava com reuniões muito regulares, eu comecei a conhecer muito você. E eu te sentia muito ansioso e muito sobrecarregado, que é isso que você está falando mesmo. Aí um dia eu cheguei e falei, Orlando, você não está sozinho. Você tem sócios. Você tem a sua esposa, que é uma excelente gestora financeira, estava rodando tudo bem. Você tem o investidor, né, que é mais um sócio seu aí, que é da sua família. Vamos pegar esses números que a gente tem, vamos transformar esses números em cenários e vamos pensar em opções. Vamos pensar em estratégias e vamos chamar todo mundo, vamos reunir os sócios, vamos colocar todos na mesma página e vamos pensar aqui o que a gente pode fazer, tomar uma decisão e agir. E aí a gente fez, sabe? A gente fez um plano isso, estratégico isso ali.
Isso né, foi Orlando? realmente foi uma virada de chave mesmo, o Margarete, porque a partir dessa reunião que nós fizemos, nós começamos a elencar pontos estratégicos dentro da fazenda e até de atividades. Começamos a distribuir responsabilidades e identificamos os investimentos que precisavam ser feitos, né? E em pouco tempo a gente saiu de um resultado onde a fazenda estava praticamente empatando, dando prejuízo, pode-se dizer assim, para uma rentabilidade bem significativa. Sim, e olha só, aí a gente foi mantendo, sabe, algumas reuniões pontuais. Uma vez que eu falei com Orlando, eu falei, Orlando, ele falou, a gente atrasou aqui, né, por conta de chuva, a gente atrasou plantio, colheita, houve problema com drones, né, na sua região, com venenos ali, meio que. Mas, olha só, com todas essas dificuldades e fatores externos, o fato de você ter arrumado a casa e a gente ter números e a gente gerar indicadores através desses números e tomar decisão e executar, porque nós consultores, quem são os protagonistas são os produtores rurais. A gente facilita e quem toma decisão e executa é o Orlando, são os produtores. E aí ele foi para frente. E, e teve um resultado de um aumento aí na sua produtividade de 56 sacas para 72, não é isso? De 53 para 52 sacas. É um número assim que Uhum. esse ano aqui no Maranhão foi um ano bem difícil, em termos de clima falando. Teve um período de estiagem aqui de 30 a 35 dias aí, dependendo da região, né? Primeiro o atraso no plantio, deu uma atrasada e posteriormente veio a chuva, começamos o plantio e depois veio uma seca aí de 30 a 35 dias, né? E mesmo assim tivemos outros problemas, a gente não estava conseguindo no início plantar, porque quando a chuva veio foi muita água, a gente não conseguia entrar, perdemos o time da janela, mas no final, mesmo com todos os problemas, ainda conseguimos aí fechar com 72 sacas, um número bem positivo, apesar de todos os problemas, né? Muito legal. E como que você está se preparando, Orlando, para essa próxima safra? Vamos falar assim, né? 2025, 25, 26, né? A gente sabe que ali para setembro, eu não sei quando que está prevista a janela de plantio aí da sua Nossa região. janela aqui no Maranhão começa final de dezembro, início de janeiro. Dezembro para janeiro. Isso. Legal. E como é que estão os preparativos aí para essa próxima safra? Queria que você contasse um pouco para a gente, até para dar alguns exemplos assim de como que você nessa jornada de aprendizado da gestão e de controle das informações da fazenda, né? E esse aumento de produtividade das últimas safras que você teve. Acho que se aproveitar para dar algumas dicas aqui, né, para os produtores que estão acompanhando a gente, de principais pontos, assim, quando a gente fala em gestão, o que você pode deixar de recado para as pessoas olharem, terem cuidado aí para essa próxima safra? A gente sabe que o mais importante é cuidar da porteira para dentro, né? A gente estava falando isso, né? Ah, Então, que são as coisas que a gente controla, né? Então, eu queria que você deixasse um pouquinho para a gente também. Vamos lá, um conselho que eu posso dar aqui, que eu vejo, tenho muitas amizades aqui com produtores, principalmente aqueles que o avô era produtor, o pai era produtor e ele é produtor. E muitas vezes esse tipo de produtor, ele acha que ele consegue fazer tudo só, entendeu? Tem uma série de produtores aqui próximos aqui ao redor de mim que possuem essa experiência, né, no campo, que eu venho tendo isso recente, eu venho aprendendo isso, mas hoje eu vi a importância de uma gestão, certo? De uma assessoria de gestão, tanto financeira como no campo, né? Porque muitas vezes o que acontece? O avô era produtor, o pai produtor, ele acha que ele é um agrônomo. Então, eu vejo isso, muitos erros aí no dia a dia desse pessoal, entendeu? Então, assim, essa safra, eu vejo vizinhos meus que conseguiram 59 de média, 60, até segundo informações eu tenho aqui, o máximo que tirou foi 63.
Então, assim, eu estou com quase 10 sacas acima deles, mas devido a quê? Devido a um trabalho de gestão, certo? Tanto a gestão com o auxílio da Margarete, como a gestão da nossa consultoria, que foi contratada justamente em debates, aí, em reuniões com a Margarete, a gente chegou à conclusão que necessitava desse auxílio no campo, entendeu? E hoje eu vejo que isso tudo se paga, né? Muitos produtores aí acham que é um custo e aqui fica o meu conselho, não é. É um investimento, vai ter retorno. Porque daí você está cuidando das duas principais frentes, assim, né? Se a gente colocar em dois grandes blocos, né? Um é essa parte agronômica, né? Que é essa Sim. consultoria que vai te dizer qual o preparo que você tem que fazer no solo antes, se precisa fazer algum tipo de ajuste ou não, né? Você faz coleta para saber, por exemplo, como é que estão os talhões antes da safra começar, assim? Pronto. Nós iniciamos agora um trabalho de agricultura de precisão, né? Foi no passado, lá atrás, há um ano e pouco atrás, foi decidido numa das reuniões com a Margarete, com a consultoria que a gente contratou, que nós necessitávamos de aparelhos, de implementos tecnológicos e que tivessem essa agricultura de precisão neles embutidos, né? E hoje a gente estamos fazendo esse trabalho, esse mapeamento do solo, né? E fazendo as aplicações localizadas de acordo com o que o solo precisa, né? Muito legal. E aí você tem essa outra frente de apoio que é a Margarete nessa questão de gestão, né? Acho que a Margarete podia trazer pra gente, assim, acho que para além, que nem você citou, né, que durante o processo teve uma sugestão para que os sócios entrassem em um acordo, né, para que mais pessoas. Agora falando dessa parte organizacional da fazenda, qual você acha que foi o maior desafio, assim, que você e o Orlando passaram, por exemplo? De perda Ah, de informação, não sei qual que é o caminho, assim. de desafios, sempre, André, eu penso que pessoas é o maior desafio. A questão dos relacionamentos. Orlando tem um ponto positivo muito forte, que é uma família muito boa e estruturada que ele possui. Então, quando ele estava sofrendo sozinho, e ali, achando que ele precisaria ser literalmente o salvador da pátria, e aí eu disse, não, vamos pensar nas opções, vamos pensar um pouquinho mais racionalmente. Temos números, então vamos entender esses números aqui e, frente a isso, vamos traçar estratégias para tomar decisões. Temos 6 cenários. Então, foi investido tanto e hoje o que você já fez nessa terra, você já valorizou ela 25 vezes a mais. Então, você já tem sucesso. Frente a isso, podemos vender a terra, podemos arrendar a terra, podemos abrir mais áreas, podemos chamar o outro sócio, podemos fazer investimentos. Só que a gente precisa chamar e colocar todo mundo na mesma página. Porque olha só, isso é um ponto super positivo, que são sócios. Os sócios, porque olha só, eu estou até com um caso de pessoas queridas, amigas minhas, que houve o patriarca, ele faleceu, e são 4 irmãos, 2 querem ser sócios e 2 não querem ser sócios. Porque olha só, nada nos é obrigado. Nós precisamos tomar decisões. Mas quando a gente tem os números, facilita bem mais. E o Orlando, ele tem esse ponto positivo que é a família estruturada, a família boa, bons sócios. Porque isso é um fator fundamental. Assim, eu sempre digo que administrar é uma tríade. Você precisa de uma boa ferramenta, precisa de boas pessoas e de entender as atividades. Uhum. E, frequentemente, a gente tem uma boa ferramenta, né? O Aegro é uma boa ferramenta. Eu entendo bem de processos, já faço isso há 30 anos. E o que a gente frequentemente vê de desafios são pessoas mesmo. Legal. Orlando, então eu gostaria de agradecer a tua participação aqui. Não sei, quer deixar um recado para quem está assistindo a gente? Acho que você falou um pouco sobre essa questão de se apoiar em outras pessoas, mas acho que pode deixar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a tua participação. Acho que esse bate-papo enriqueceu muito aqui a gente em entender que
mesmo quando você tem várias dificuldades, né? Então, quando você tem dificuldade climática, né? Você falou na última safra, né? Um período de estiagem aí muito grande, mas a partir do momento que você tem o controle das informações e começa a olhar talhão por talhão ali, então, e enxergar esses talhões de maneira diferente, você consegue, de fato, crescer nessa média de sacras por hectare, né? Então, queria pedir para você deixar um recado final para quem está assistindo aqui com a gente, que depois a gente vai seguir aqui com o conteúdo da nossa conversa. André, seguinte, o recado que eu posso dar para todos é porque muitas vezes o produtor ele deixa para pedir ajuda já ali aos 49 do segundo tempo, entendeu? E naquele momento mais difícil, onde ele está produzindo mal, ele está com dificuldade, não tem mais, às vezes, até um acesso a crédito, né? Então, a dica fundamental que eu dou é não deixa chegar nesse ponto, certo? Busca ajeitar a casa antes de chegar nesse ponto, certo? Se chegou nesse ponto, acalma, tem jeito ainda, procura quem entende, procura ajuda, porque se até agora você não conseguiu resolver só, não vai ser daqui para frente que você vai conseguir resolver só. Faz o que eu fiz, busca ajuda, que no final, e trabalha, que no final vai dar tudo certo. Excelente. Tem algum recado para Orlando, Margarete? Só agradecer, porque, na verdade, esse trabalho nosso é uma troca. Eu aprendi muito com o Orlando. O Orlando, ele tem uns bordões. Quando a gente começou a conversar, ele me disse uma coisa que marcou muito. Ele falou, Margarete, minha fazenda tá igual trem fantasma. Cada curva é um susto. E a gente riu muito. Orlando. Orlando, sabe que no curso eu falo, olha, sua fazenda não precisa ser um trem fantasma. Então, acho que de vez em quando a gente vai tendo um susto ou outro, mas dá para diminuir bem, né? Porque, afinal de contas, enquanto a gente estiver por aqui, estiver vivo, a gente vai ter desafios. Então, na verdade, é uma jornada, né, Orlando? Esses dias eu fui num produtor rural em Araguari e ele perguntou assim para mim, mas isso aqui não acaba nunca? É porque um trabalho é contínuo, né? Enquanto a gente estiver, ele está continuando, ele está melhorando. Total. Mas, Orlando, só agradecer mesmo a nossa troca. Eu aprendi muito com você também, saiba disso. Eu Admiro que muito a agradeço. família de Grande vocês. abraço, Margarete. Um abraço. Tchau, tchau, Orlando. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau, André. Orlando. Até mais. Boa noite a todos. Para você que está acompanhando aqui com a gente chegou uma pergunta aqui da Maiara, Margarete, acho que a gente pode tentar responder, que é assim, a gente já comprou alguns insumos para a próxima safra, parte deles já está negociada e parte ainda tem que negociar preço e como que vai se estruturar nesse sentido, né? E aí ela colocou, sentimos dificuldade em entender o quanto podemos investir no total. Então, acho que a dúvida é, como que os produtores podem chegar nessa conclusão do quanto ele investe na próxima safra? De que forma ele pode começar, pelo menos, a fazer essa conta? Sim, isso é uma excelente pergunta, Mayara. A gente precisa ter uma safra com um custo objetivado. À medida que muitos produtores rurais eles não têm histórico, então precisamos formar um histórico, né? Então nós temos o custo da nossa safra, por exemplo, aqui ano zero. Vamos começar e vamos fazer um planejamento orçamentário de custo da nossa safra. Eu sempre digo, precisamos ter um orçamento. Por quê? Porque não é assim a casa da mãe Joana e eu vou sair comprando. Não. Eu preciso entender o que a minha terra precisa, preciso ter o planejamento das minhas atividades e o planejamento do meu custo. À medida que eu vou tendo o meu custo planejado e a safra, à medida que ela termina, eu consigo bater o meu realizado com o planejado, tanto operacionalmente, para entender as intercorrências que aconteceram, que vai ficar ali mapeado na minha fonte única de informação, quanto a questão do dinheiro mesmo em si, daquilo que eu planejei gastar e daquilo que eu gastei. A partir do momento que eu construo esse histórico, na minha próxima safra, eu começo a melhorar. Porque eu sempre digo assim, ó, administrar, assim como tudo na nossa vida, requer paciência. Por quê? Porque nós vamos aprendendo. E à medida que a gente vai entendendo melhor a nossa propriedade rural em termos de números, a gente vai conseguindo simular.
a gente consegue simular tanto, a gente deixa de apagar tanto incêndio, a gente deixa de ser um produtor bombeiro, e aí a gente vai sobrando tempo, sabe, Andrei, para o produtor rural ter qualidade de vida, para ele poder curtir a família, curtir os filhos, para ele poder pensar num plano de emergência em termos de financeiro mesmo, né, ter a sua reserva de emergência, porque vai ficando mais tranquilo, né? Vai ficando mais fácil. O Orlando mesmo ele tem o objetivo de administrar a distância. Ele quer voltar para a terra dele. Ele é de Fortaleza, está atualmente no Maranhão. Então, assim, vai dar certo. É uma jornada. Então, Maiara, acredito que para entender quanto que você vai gastar na sua safra, é começando agora na sua safra, é começando a fazer o custo dela, fazendo o orçamento, e assim que terminar a sua safra, você vai bater e ver aquilo como é que foi o seu orçamento. Né? Mas se você tem um orçamento, é mais difícil você furar ele. Sim. Né? Se você está olhando para esse orçamento, né? Agora, se esse Sim. orçamento não existe, fica mais fácil da gente se perder, né? Sim, a gente se perde, né? Se você não tem um fluxo de caixa, não sabe o que está saindo, o que está entrando, se você... É como se você estivesse dirigindo assim, ó, no escuro, sem uma bússola, sem um mapa, sem o Waze, sem o Google Maps. Você só está indo, você não sabe para onde você está indo. Muito bem. Eu queria aproveitar, então, agora para a gente começar a falar um pouquinho, então, desse lançamento do curso. Margarete, queria que você contasse um pouco das motivações, acho que como que surgiu essa ideia de montar um curso sobre gestão. A gente sabe que o produtor não tem esse tempo todo, né, para estudar 2, 3 anos a respeito de gestão. Então, a gente está criando aqui, na verdade, uma oportunidade para ter esses aprendizados, para ter isso muito na prática, né? Então, eu queria entender contigo, como é que foi essa construção desse curso, desde quando você vem se dedicando para ele, e o que te motivou a lançar esse curso aqui que a gente lança hoje, até para quem está assistindo aqui poder entender um pouquinho do porquê, né? Qual que é essa oportunidade que vocês vão ter a partir de agora? A gente começou no final do ano. Eu já trabalho com a Agro há uns 6 anos. A minha primeira propriedade rural que eu entrei, a dona, esse lá do lacinho no cabelo, o doutor lá, ele devia ter uns 85 anos, ele me deu a oportunidade, a esposa dele, assim que ele saiu da mesa, ela me disse, eu quero o curso por talhão. Eu, na ocasião, não sabia nem o que era talhão. E aí eu fui pesquisar a ferramenta. Falei, gente, vamos pensar, é custo. Né, de alguma coisa, eu construo muito custo, de importação, exportação, enfim. Agora, se eu estou numa fazenda, como que eu vou ficar indo e voltando e com papel, com planilha, isso não vai dar certo. Aí, nesse meio tempo, eu achei a Agro. Eu achei o Aegro, o meu marido trabalha com TI também, e eu disse a ele, eu vou precisar de uma ferramenta, avalia para mim, por favor. Porque ele falou, olha, eu tenho até uma equipe que fez um software aqui lá em Goiânia e tal. Aí ele veio e falou, Margarete, olha, parece que para você, que nunca trabalhou com nenhum software, acho que esse vai ser bom porque está muito fácil. Então, aí eu comecei a trabalhar com a Agro, que é uma ferramenta muito tranquila de implantar. E aí eu comecei. E eu conheci o Paulo no final do ano, né, ele está até aqui no estúdio, um dos sócios da Agro. E aí a gente conversando e assim, eu venho da educação, Andrei. Eu dei aula 16 anos. Então eu gosto muito de disseminar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser disseminado. A gente precisa melhorar o entorno, sabe? Não temos concorrência, nós precisamos melhorar o nosso país, né? O nosso entorno, as pessoas, e é só por meio do conhecimento. Eu acredito muito nisso. Então veio essa vontade de disseminar esse conhecimento e juntou com aquilo, com os valores, né, de vocês, com Paulo, tudo. Paulo sempre falava, eu tenho a ferramenta, mas eu quero entregar para os meus clientes uma solução. E aí eu acredito que o curso veio muito para isso, para ser uma coisa muito rápida, muito prática. A gente sabe, gente, ninguém tem tempo hoje em dia, sabe, para fazer MBA. É caro, é longo.
E a gente precisa desses conhecimentos, né? O produtor rural precisa, por mais que você, produtor rural, não vá operacionalizar, você não precisa estar na linha de frente. Você precisa ter só uma noção, né? Ou alguém que saiba, de confiança, um braço direito, para entender. Ter um conhecimento de gestão básico é importante, porque é um preço que você paga por ser produtor rural. Ou você é um sucessor, ou você é um herdeiro, porque precisamos de números. Então, veio disso, sabe? Dessa vontade de dar uma solução ao mercado, mas uma solução prática, rápida, desenrolada, que pode vir para qualquer produtor rural de 18 a 100 anos e que, assim, para treinar profissionais, para treinar o pessoal da fazenda, para o seu gerente financeiro, enfim, bem democrático. E como que você estruturou esse conteúdo? Né? Acho que tem ali alguns módulos, você passa por algum... Tem uma linha de raciocínio, acho que eu queria entender um pouquinho melhor como que essa pessoa que vai adquirir o curso vai poder acompanhar ele, já tendo em vista que a gente está aí nos pés da próxima safra, né? De repente é uma oportunidade de já começar a implementar agora, né? Exatamente, ele é rápido, ele está dividido em 10 módulos. O primeiro módulo é um autodiagnóstico, assim como eu aplico mesmo na minha consultoria de gestão rural, um dossiê rural. Primeiro, o produtor ele precisa entender qual que é, o que ele sente que o sinal está ocupado, ele precisa saber o que é. Ele precisa saber por onde ele começa. Eu sempre falo assim, comece pequeno, mas comece. Dê o primeiro passo, o primeiro degrau. Normalmente é financeiro, né? Mas isso aí, o dossiê, ele que está no primeiro módulo, comece por aqui, ele vai dar o autoconhecimento para o produtor entender por onde que ele começa ali a melhorar. Depois a gente tem o segundo módulo ali de fonte única de informação, onde eu defendo muito uma boa ferramenta. Sabe, eu já tentei com papel, eu já vi papel em fazenda, fica sujo, aquele negócio não vai para frente, o negócio perde, gente, é terrível. Gosto muito de planilha em Excel, mas você vai abrindo aba com aba ali. Tem fazendas que tem, sei lá, 100 talhões. Então, uma coisa que vai ficando meio que difícil. Então, assim, a gente fala de fonte única de informação. Terceiro módulo, a gente fala de gerenciamento de rotinas, porque algumas vezes eu vejo produtor rural para baixo, para cima, como o Orlando disse ali, de motorista, chofer da propriedade rural, bombeiro apagando incêndio, mas perdido até em agenda, sabe? Eu vejo, sinto muito, mas a gente percebe. E aí a gente tem o gerenciamento das rotinas. Quarto, a gente vem com finanças. Quinto, a gente vem com gestão de estoque. 6, gestão de compras. 7, gestão agronômica. 8, gestão de produção. Depois, gestão de máquinas. E a gente encerra com plano estratégico. São 10 módulos práticos. Temos momentos práticos que a gente demonstra isso no Aegro. Então, a gente vai intercalando momentos teóricos, momentos práticos. Bem rápido. Ficou 76 aulas, mas as aulas duram em média de 4 minutos, 5 minutos. Então, dá para adquirir já para a próxima safra. E tem um ponto que a pessoa pode adquirir e usar esse mesmo login com outras pessoas da fazenda, né? E aí você pode disseminar esse conhecimento ali para um operador, para uma pessoa que está ali na gestão, né? Tem algumas pessoas que eu acho que podem acessar esse curso até pela facilidade da linguagem, né? Tem um comentário aqui da Camila Domingues, que é de Barra da Garças, no MT. Falou que você é a consultora dela, é uma consultora muito boa, foi a melhor mentora que ela já teve. E aí isso passa pela facilidade de explicar, né? Então eu queria aproveitar que você falou um pouquinho sobre os módulos e puxar aqui com a produção na tela do meu computador. Dá até para a gente mostrar um pouquinho, ó. Então a gente vai ter aqui o Comece Aqui para vocês. Todas as páginas a gente tem uma explicação do que está mostrando. Dá para ver aqui os vídeos, então, de 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, e você pode navegar pelos módulos, esses módulos que a Margarete falou. Então tem o objetivo, qual que é o papel do administrador financeiro, conhecendo o DRE, então demonstrativo de resultado de exercício, que isso aí a gente sabe que não é tão simples assim para quem nunca fez. Gestão de custos e classificação de contas das finanças. A gente tem depois, olha lá, estratégia de compra, otimizando as compras agrícolas. Então eu acho que tem um espaço aqui muito legal de conhecimento
né, para ser adquirido. E como a Margarete falou, a gente vai liberar o acesso do Aegro por 30 dias para quem adquirir o curso. Então, lá no descritivo do curso, ele vai ter um link para vocês criarem uma conta para poder justamente, durante as aulas práticas da Margarete, utilizar a ferramenta como um teste ali para começar a organizar esses dados e perceber, de fato, a diferença que isso vai fazer, né, Margarete? Então, acho que eu queria te pedir agora para você aproveitar esse momento para dizer às pessoas, assim, por que, de fato, elas deveriam adquirir esse curso com você. Olha, se você é produtor rural, você não está sozinho. Nós temos a solução, temos uma boa ferramenta, está muito rápido, está prático para você começar a adquirir o conhecimento. Caso você não tenha esse tempo, você pode escolher uma pessoa, né, para fazer um treinamento, um gerente da sua fazenda, uma pessoa que trabalha no financeiro, um braço seu no financeiro, no departamento administrativo. Então, é uma excelente oportunidade para treinar funcionários. Agora, por exemplo, até a Camila Domingues ali, né, a gente estava conversando. A Camila, ela é especialista em crédito rural e ela aprendeu, ela fez comigo uma mentoria de formação de consultor de gestão rural. Então, assim, se você trabalha no agro e você quer aprender também, pode ser uma nova linha de profissão. Agrônomos, porque eu até chamei o agrônomo do Orlando, dei os parabéns pelo aumento da produtividade. Ele me agradeceu também, ele falou, olha, o seu trabalho teve um indicador que foi muito bom para o meu trabalho, porque fez o meu trabalho aparecer. Então, agrônomos também, acredito que pode ser interessante adquirir esse conhecimento, porque aumenta, assim, mostra o trabalho de vocês, agrônomos. Estudantes, eu acho que ficou acessível, conforme eu disse, eu acho que ficou bem democrático, Andrei. Porque estudantes, a gente sabe, eu dei aula 16 anos em universidade. Eu dava a matéria de mapeamento e modelagem de processo porque eu tinha dó dos meninos, porque não tem, tá? Não tem, eu não entendia por quê, eu nunca entendi o porquê. Até porque eu defendo, assim, na parte de educação, que a administração de empresas ela tem que ser para todos os cursos. Para o médico, para o dentista, para o agrônomo. E a gente sabe que no curso de vocês falta isso. Então, André, ele vem assim, com o propósito mesmo meu e do Aegro, de vocês, de disseminar o conhecimento para melhorar o nosso entorno. Esse é o nosso propósito. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Eduarda Fabra. Somos uma empresa de fruticultura, ameixa, maçã, pêssego e caqui. O curso também está direcionado para mim? Sim, o curso está direcionado para todos. É administração na prática. Tá muito bom. Legal. E o Eli Trabuco perguntou assim: vamos pensar então de trás para frente. Se você chegar em um investidor para tomar crédito, a gente sabe que o produtor ele precisa de crédito, né, para poder tocar o negócio dele ali. Aham. Né? De que forma você faria uma apresentação da empresa rural para que esse investidor sentisse segurança na hora de fechar a negociação de crédito com você? Olha, eu sou investidora e eu vou disponibilizar crédito para alguma empresa, eu quero ver indicadores. Eu quero ver como é os custos dessa empresa, eu quero ver faturamento, eu quero ver margens de lucro, eu quero ver o DRE dessa empresa, porque senão eu não vou ter coragem de investir nessa empresa. Então já tem uma dica aí de como que a gente pode levar, acho que ter esses dados mapeados e organizados vai fazer muita diferença na hora de conseguir um crédito rural também, né? Então, Com certeza, ainda mais agora que o crédito ele está um pouco mais restrito, com taxa de juros. A gente sabe como é que tá as coisas, né? Com certeza. muito bom. Queria aproveitar então esse momento final aqui da nossa live para dizer que esse cupom que está aparecendo aqui na tela da gestão ao lucro com 10%, ele é exclusivo para essa primeira semana, né? Então a gente vai ter aí esse cupom valendo até o dia 8 de agosto. Então a gente está aí até sexta-feira, por enquanto. A gente vai deixar ele para os próximos dias. Então, quem adquiriu o curso entre hoje, amanhã e sexta, a gente tem esse cupom inicial e essa disponibilidade de você ter o Aegro aí por 30 dias também.
E eu queria aproveitar para a gente fazer o nosso desafio aqui de 3 pessoas que vão ganhar gratuitamente o acesso ao curso. E como que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta. As 3 primeiras pessoas que colocarem aqui no chat a resposta correta, pode entrar em contato com a gente no Instagram, que a gente bate com o nome aqui do YouTube. Então depois manda um DM pra gente lá no Instagram da Agro Brasil. E a pergunta que a gente separou para ver se o pessoal que está acompanhando com a gente até aqui estava de olho no curso da Margarete é: quantos módulos o curso de gestão rural na prática da Fazenda ao Lucro vai ter para que vocês, produtoras que trabalham no campo, melhorem essa gestão? Então, deixa a pergunta aqui. As 3 primeiras pessoas que responderem aqui no chat, a gente vai anunciar, e aí pode procurar a gente no Instagram ali, a Agro Brasil. Aproveito para também pedir para todo mundo que está assistindo a gente se inscrever aqui no canal. Então, tanto no nosso quanto da Margarete CN, vocês viram que o Orlando conheceu o trabalho de consultoria da Margarete pelo YouTube. Então, a gente tem aqui 3 pessoas que responderam primeiro: Tiago Zanesa, Monique Cupete e Patrícia Junqueira. Então, as 3 pessoas ali, tem mais gente respondendo aqui também, mas aí para vocês, então, a gente tem esse acesso aqui com o desconto do QR Code. E para esses 3 que responderam 10 módulos, pode chamar a gente lá no DM do Instagram, que a gente vai liberar, então, esse acesso gratuito para que vocês possam daí ter esse conhecimento adquirido e depois contar pra gente como é que foi, como é que tem sido o aprendizado ali no curso. Então, Margarete, queria pedir para que você fechasse aí esse pitch, vamos dizer assim, do curso, para que as pessoas, de fato, dê esse incentivo para elas adquirirem, e deixar um recado final aqui para quem está acompanhando a gente. Eu sei que tem um próximo passo aí, esse mês a gente vai voltar a falar de gestão, então eu queria que você aproveitasse e contasse para todo mundo. Assim, a gente vai ter o Missão Safra no final do mês. Missão Safra é o maior evento de planejamento, né, de safra online. Então, a gente vai ter de nota fiscal, a tributação, mercado agrícola e, mais uma vez, um pouco mais de gestão rural comigo. E falar para vocês assim, olha, não percam tempo. A gente sabe que a correria do dia a dia é muita. A gente não tem tempo para ficar 2 anos no MBA. A gente não tem... Vamos rápido, vamos assim, na agilidade, na prática, para a gente conseguir ainda melhorar muito essa safra agora 25 e 26. Porque o que a gente controla, gente, é de dentro da porteira. O que a gente precisa é de uma mente boa, de um coração quentinho, dinheiro no bolso e mais tranquilidade. Porque, assim, a gente fica pensando, geopolítica, não sei o quê. Não. O que a gente controla é da porteira para dentro. Agora, se você não está entendendo os seus números, da porteira para dentro, o seu financeiro, os indicadores, aí você é complicado, né? Assim, você não tem nem paz para poder dormir. O que a gente quer é isso, ajudar vocês a terem paz e uma melhor qualidade de vida. Perfeito, Margarete, muito obrigado. Então, quero agradecer todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente até esse momento desse webinar. Acho que vamos ter outra oportunidade, como ela falou. Fiquem atentos aos nossos canais de comunicação oficiais, que a gente vai começar a falar sobre o Missão Safra. Então, teremos pessoas de mercado, e a Margarete é uma delas ali para algumas conversas a respeito dessa próxima safra que está por vir. Né? Margarete, muito obrigado por esse tempo aqui conosco, por se disponibilizar para desenvolver esse curso e poder levar essa comunicação a respeito de gestão. A gente vai deixar no comentário fixado do vídeo, após o término da live, também o link que já vem com o cupom aplicado para as pessoas poderem aí adquirir o curso da Margarete. Acho que essa é a oportunidade para vocês. Safra 25-26 está chegando e a gente quer justamente que cada vez mais produtores melhorem a sua produtividade, tenham mais sacos de rentabilidade ali e consigam, de fato, fazer o mesmo exemplo que o Orlando trouxe aqui hoje, que foi sair de, por exemplo, 50, 55, 53 de média para 73 sacos, fazendo tanto a gestão rural, financeira, o controle dos dados da fazenda, como também essa questão agronômica. Margarete, muito obrigado. Obrigada a você, Andrei. Até mais.